Bom dia. Em nossa reunião do Lince, temos mais uma apresentação do nosso querido Adriano, que preparou um tema muito interessante, importante, e que eu acho que, como nesses artigos de referência dos quais a gente vai falar, existem alguns erros conceituais altamente prevalentes entre epidemiologistas. Quando a gente escuta falar de regressão logística condicional, por exemplo, a gente já está pensando que é um sinônimo quase de estudo de caso-controle pareado, né? Ou o contrário, se o estudo de caso-controle pareado, praticamente sinônimo de utilizar uma regressão logística condicional, né? E é bem interessante que estas referências, né? Esta referência sobre a qual vamos falar, comenta, ilustra que não necessariamente, né? Além disso, é bem interessante o conceito de que o pareamento pode induz, né, uma distribuição que é diferente da fonte, né, a população fonte, o que a sua vez representa ou pode representar um viés para uma estimativa, né? Bom, não vou dar mais tanto spoiler, então eu quero agradecer a Adriano. Adriano, muito obrigado por preparar esta reunião, esta apresentação. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje, então, para mais um encontro do Laboratório de Inferência Causal em Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, o LINSE, né? Eu sou Tito, o colega de vocês aqui no LINSE, e é um prazer estar com todos. Obrigado por estarem aqui hoje. Então, hoje a gente vai discutir juntos esse texto, que se chama Analysis of Matched Case Control Studies, de autoria do epidemiologista Neil Pearce, que foi publicado no BMJ em 2016. Então, assim, para discutir esse texto e para que todos nós possamos ficar na mesma página, aqui tem 3 pilares, né? Então, a gente está falando de análise de casos controles pareados. Então, talvez valha a pena a gente revisar brevemente casos controles, pareamento e análise de dados nesse tipo de estudos. E aí é isso que eu vou fazer aqui brevemente com vocês, até a gente chegar no texto mesmo. Então, assim, revisando brevemente os casos controle, né? A visão moderna deles, que a gente aprendeu com o professor e na literatura, é de que eles são uma forma eficiente de amostrar indivíduos ou pessoas-tempo a partir de uma população ou de uma coorte subjacente, né? Uma forma de nós estudarmos um determinado efeito de interesse, sem que para isso nós tenhamos que necessariamente acompanhar toda a coorte subjacente, ou ainda dividi-los em expostos e não expostos. Talvez seja mais eficiente em alguns casos nós pegarmos todos ou uma fração significativa dos casos, que seriam aqueles indivíduos que têm o desfecho que nos interessa, né, e compararmos eles com uma determinada fração da população que originou esses casos, que seriam, então, os controles. Assim, nós poderíamos, talvez, obter as mesmas respostas que um estudo de coorte, um estudo maior, só que utilizando para isso menos indivíduos e, por conseguinte, poderíamos então estar utilizando menos recursos, tanto intelectuais quanto financeiros, de tempo e etc. Então, os casos nós já sabemos, são os casos. E os controles, eles não são necessariamente aqueles indivíduos que não têm o desfecho de interesse. O objetivo dos controles é ser um subgrupo da população que originou os casos, né? Para que eles possam, então, representar a frequência da exposição nessa população. E para que esse objetivo seja atingido, é necessário, então, que a seleção dos controles se dê de forma independente da exposição. Então, o status do indivíduo quanto à exposição, entre exposto ou não exposto, não pode, a princípio, modificar a probabilidade dele ser selecionado para o nosso estudo na qualidade de controle. Pois caso isso aconteça, nós não vamos conseguir fazer com que os controles
estimem a frequência da exposição na população, e isso vai ameaçar, então, a validade dos nossos resultados. Além disso, os casos controle, como a gente já sabe, apesar de que em muitos cursos introdutórios de epidemiologia não é falado, além de odds ratios, podem estimar outras medidas, né, como riscos relativos, razões de taxas de incidência e hazard ratios. Inclusive, em cenários específicos, quando nós tivermos informações externas ao nosso estudo sobre a população para a qual nós queremos generalizar os resultados, né, se eu tiver talvez a frequência da exposição nessa população, ou se eu tiver algum outro tipo de informação acessado de alguma outra forma que não através do nosso estudo, nós podemos utilizar essa informação para estimar até mesmo medidas absolutas como diferenças de riscos em estudos de casos controle, né? Bom, e existem uma série de especificidades nos estudos de casos controles, e talvez seja interessante a gente comentar brevemente como as diferentes formas de amostrar os controles vão contribuir diretamente para que o odds ratio daquele caso controle seja, na verdade, um risco relativo ou uma razão de taxa de incidência, um hazard ratio, etc. Por exemplo, vamos considerar aqui primeiro, o tipo de caso controle que é mais comumente conhecido nos cursos de epidemiologia, que é aquele tipo de caso controle onde nós selecionamos o grupo de casos, que são aqueles indivíduos que de uma determinada população e que, ao decorrer de um determinado período de tempo, desenvolveram o nosso desfecho de interesse, como talvez, por exemplo, câncer de pulmão, né? E esses casos são comparados, então, com controles que são uma amostra aleatória do subgrupo de indivíduos da população subjacente que, ao final do período de acompanhamento, ao final da janela de risco que nós estávamos interessados, não desenvolveu o desfecho de interesse. Essa imagem aqui é do livro Epidemiology Beyond the Basics, que é bem legal, né? E ela traduz essa ideia. Considere que existe uma coorte hipotética, né? Que pode ser uma coorte aberta ou uma coorte fechada. Talvez facilite pensar numa coorte fechada, né? Como talvez o grupo de indivíduos que fazem parte do lince numa determinada época. Então, essa coorte pode ser acompanhada através do tempo, vejam o que é o tempo, né? Ela pode ser acompanhada por um determinado período, talvez um ano, né? E se nós selecionarmos os indivíduos que têm o desfecho de interesse, eles vão ser os casos, né? E se nós compararmos esses indivíduos com o grupo, né, de indivíduos que, ao final do período de interesse, não tiveram o desfecho, nós vamos estar diante dessa forma mais conhecida de caso controle, né, que está utilizando uma forma de amostragem dos controles chamada de exclusive sampling. Tá? Tem várias formas de chamar essa amostragem, né? Essa é apenas uma delas. Cumulativo também, acumulativa, né? Amostragem acumulativa. Perfeito, professor, isso mesmo. Bom, nessa situação, de fato, o odds ratio que nós obtivermos na nossa amostra, ele é uma estimativa, né, do odds ratio da população, né, do odds ratio que seria obtido caso nós tivéssemos estudado toda a nossa população e não apenas uma fração delas. E, nessa situação, caso o desfecho seja raro, então o odds ratio populacional se aproxima do risco relativo populacional. E, por conseguinte, o nosso odds ratio amostral, obtido na amostra, seria, então, uma estimativa do risco relativo populacional. Essa é a forma mais comum mas é a forma mais comumente discutida de casos controle quando nós somos apresentados a esse tema, que é quando costuma-se dizer que casos controles não são capazes de estimar risco, por serem retrospectivos e que podem apenas estimar odds ratios e que essas odds ratios podem se aproximar do risco relativo no cenário em que o desfecho é raro. Entretanto, existem outras formas de você amostrar esses controles que vão permitir com que nós estimemos outras medidas de associação. Uma outra opção é fazer o inclusive sampling. Nessa situação, nós vamos novamente selecionar os casos, mas ao invés de compararmos eles com indivíduos que, ao final do período de interesse, não desenvolveram o desfecho, nós podemos compará-los com
um subgrupo da população no início do estudo, ou seja, um subgrupo da população que originou os casos, né? Como, por exemplo, o professor apresentou recentemente um trabalho dele sobre efetividade de vacina de dengue, né? Então, nós poderíamos considerar os casos como talvez os indivíduos que tiveram dengue, e nesse caso, os controles não seriam necessariamente os indivíduos que não tiveram dengue, mas sim um subgrupo da população que originou os casos. Então, um subgrupo dos indivíduos do Paraná, poderia ser, né? Nesse caso, esses seriam os nossos controles. É fato que, diferentemente da outra forma, aqui, parte desses indivíduos selecionados como controles, eventualmente vão, inclusive, desenvolver o desfecho de interesse, né? Diferentemente da outra forma de amostrar, onde os controles, necessariamente, por definição, não desenvolviam o desfecho, né? Bom, ao fazer isso, tem uns textos bem interessantes que vão demonstrar que esse odds ratio amostral, ele na verdade é uma estimativa direta do risco relativo populacional. Ou seja, ao desenhar o estudo dessa forma, em última instância, eu não estou estimando o efeito na forma de um odds ratio, mas sim na forma de um risco relativo. E outra forma ainda de você estimar, amostrar controles, é essa forma que é vista nos casos controles aninhados a coortes, né, que utiliza essa forma de amostragem de controles, que é chamada de Risk Set Sampling. Nesse caso, o que ocorre é o seguinte: uma vez que ocorre um determinado caso, vai ser selecionado uma determinada quantidade de controles, né, aleatoriamente, do subgrupo de indivíduos que, no momento em que ocorreu o caso, ainda não tinham tido o desfecho e, portanto, estavam em risco de ter o desfecho. Então, percebam que é isso que a figura mostra. Ó. Aqui, tá vendo que surgiu um caso, né? Tá representado por essa bolinha aqui, isso é um caso. Nesse fenômeno, nessa amostragem, através de risk set, nós iríamos necessariamente escolher um controle que é um indivíduo sem o desfecho no momento em que esse caso surgiu. Ou seja, numa abordagem de risk set sampling, a probabilidade de um indivíduo ser selecionado como controle está diretamente relacionada ao seu tempo de segmento, né? E mais uma outra característica interessante é que, por desenho, né, by design, os casos e controles estão pareados no tempo, né? Ou seja, porque a cada vez que surge um caso, nós vamos escolher um controle que tem um tempo de segmento similar a esse caso, né? É bem interessante. E essas propriedades vão fazer, pode-se demonstrar que essas propriedades vão fazer com que o odds ratio que nós vamos estimar em nosso estudo seja, na verdade, uma razão de taxas de incidência, ou dependendo do modelo, pode até mesmo ser um hazard ratio. Bom, com isso nós fizemos uma breve revisão sobre casos controle e como casos controle são, na verdade, ferramentas poderosas e eficientes para estimar efeitos de interesse e que podem não somente estimar odds ratios, mas outras medidas de interesse. Adriano, vou aproveitar essa figura que eu acho sensacional, né? Para ilustrar, bom, a riqueza, né, de opções que podemos ter, né, de medir, de resultados com estudo de casos de controle, dependendo de como se selecionam os controles, né? A gente podia ver os casos como os casos inexpostos e não expostos. Então, quando a gente calcula a odds da exposição em casos, é como se tivesse a verdade, os numeradores de duas quantidades. Né? Dependendo do que a gente selecionar para comparar, é como se a gente selecionasse os denominadores desses casos. No primeiro caso, são simplesmente não casos, isso vai levar ao odds ratio. No segundo caso, acabamos tendo os denominadores populacionais de expostos e não expostos. E no segundo, quer dizer, mantendo as proporções, né?
e no segundo, os tempos de seguimento. E por isso, respectivamente, né, as medidas são os ratios calculadas, são os ratios risco relativo e razões de taxas. É bem interessante isso. Agora, eu queria salientar, né, o exemplo do meio. Na pesquisa que a gente comentou numa anterior reunião, a gente utilizou inicialmente casos que no final não tinham desenvolvido a doença. Então, é como se fosse o primeiro exemplo, mas a gente ponderou esses controles de forma que representasse a coorte como um todo, né? Então, acabamos induzindo a segunda situação, onde o odds ratio era equivalente ao risco relativo, através da ponderação. É isso. Obrigado, Adriano. Obrigado, professor. Bem interessante. Então, de fato, o que o senhor e seus colegas fizeram foi fazer um caso coorte a partir de um caso controle comum, né? Só que mudando, não na fase de desenho, né? Mas mudando a frequência da exposição no momento da análise através da ponderação, né? Isso, fazendo com que os controles, né, ao colocar pesos, representariam a coorte como um todo, né? Muito interessante. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, pessoal, então passamos pelo primeiro pilar de revisão, que são os casos controles, né? Bom, e aí outro pilar de revisão era a análise de casos controles. Bom, e em geral, os casos controles, como costumam ter desfechos binários, uma forma comum de se analisá-los é através da regressão logística binária, que nós também já estudamos juntos aqui no LINS, né? A regressão logística, ela, na verdade, é uma extensão dos modelos de regressão linear. Então, quando nós estudamos juntos, nós tínhamos que um determinado desfecho, que geralmente era contínuo, né? A média desse desfecho poderia ser predita pela combinação linear de vários parâmetros, né? Os betas aqui estariam quantificando a associação entre as variáveis independentes, que são x1, x2, xn, e o desfecho de interesse. Essa seria a regressão linear, né? E aqui teríamos só, a título de ilustração, uma figura que represente uma regressão linear, né? Aqui temos no eixo x a altura de indivíduos e no eixo y nós temos aqui o peso desses indivíduos, né? E aí observamos, então, que essa é uma relação linear que pode ser, então, quantificada através de uma regressão linear. A regressão logística, como nós já vimos antes, nada mais é do que uma extensão desse tipo de modelo. Só que, como agora nós não vamos tratar de variáveis de desfechos que são quantitativos, em geral contínuos, mas sim desfechos binários, o que nós precisamos fazer é modificar um pouco esse modelo linear para que nós mantenhamos essa relação linear, mas agora tratando de um desfecho que não é contínuo, mas sim sim ou não, presente, ausente, 0 ou 1. E nós fazemos isso mantendo a combinação de parâmetros lineares, deixa eu botar mantendo a forma da regressão linear que nós já conhecemos, mas ao invés de utilizarmos essa regressão linear para predizer a média do desfecho diretamente, nós vamos estar, na verdade, né, estimando o logaritmo natural da chance do desfecho ocorrer, né? A probabilidade de desfecho dividido pelo complemento dessa probabilidade. O logaritmo natural dessa chance é também chamado de logit, ou logit, ou logito, tem várias formas, né? E o que é interessante é que quando nós plotamos, né, no eixo X as variáveis independentes e no eixo Y o nosso desfecho, mas não na sua escala natural, e sim na escala logit, né, no logaritmo da chance, no logaritmo natural da chance, nós vemos que essa é também uma relação linear. Então aqui tem talvez a título de ilustração só, né? Você tem aqui algum preditor no eixo X e no eixo Y a gente tem o desfecho, um desfecho binário representado na forma de logaritmo natural da chance, de logit. E a gente percebe que também forma-se uma linha
mostrando que esse é, como a gente já aprendeu com o professor anteriormente, é um modelo, é uma extensão do modelo linear, né? Agora, naturalmente a gente não interpreta as coisas em forma de log odds, né? Em forma de logito. A gente costuma exponenciar os coeficientes, né? Esses betas aqui, nós costumamos exponenciá-los e interpretá-los na forma de odds ratios. E, como nós acabamos de discutir, no cenário de um caso controle, esse odds ratio será interpretado como odds ratio, ou risco relativo, ou outra medida, a depender do desenho do estudo, ou mesmo da utilização de ponderação, como comentado pelo professor. E, por fim, esses betas vão ter uma interpretação causal ou não, a depender do modelo do DAG que nós estivermos considerando que originou esses dados, né? Então, esses odds ratios obtidos em uma regressão logística podem estar representando efeitos totais, efeitos diretos, efeitos indiretos, ou mesmo não ter interpretação causal alguma, a depender do DAG que nós estivermos considerando. Bom, esse é um apanhado breve sobre regressão logística no cenário de casos controles, só para a gente dar uma revisada. Bom, e aí entramos então no terceiro pilar desse texto, que é sobre matching, né? Matching ou pareamento. E aí vamos conhecer juntos aqui os fundamentos de matching, né? De por que fazer pareamento, o que está acontecendo. Para isso a gente vai utilizar o exemplo que o Rothman dá no capítulo dele de pareamento, na 4ª edição do Modern Epidemiology. Vamos considerar, pessoal, que existe uma população subjacente, tá? Pode ser, talvez, a população daqui de Salvador ou qualquer outra que vocês quiserem, e que essa população tem 2 milhões de indivíduos. Muito bem. Essa população com 2 milhões de indivíduos, ela possui homens, naturalmente, né, e também possui mulheres. E nessa população com 2 milhões de indivíduos, há um total de 4.740 casos. Ou seja, ao longo de um ano, nesse exemplo do Rothman, vão se desenvolver nessa população 4.740 desfechos de nosso interesse. Aqui existe uma questão bem interessante. Percebam que, olhando aqui somente para o extrato de homens, né, há 1 milhão de homens e 1 milhão de mulheres. Entretanto, dentre os homens, 90% deles, 900 mil, são expostos, enquanto quando olhamos para as mulheres, apenas 10% delas, 100 mil, são expostas. Então percebe-se que há uma associação entre sexo e exposição. Da mesma maneira, lembrando que são 1 milhão de homens e 1 milhão de mulheres, percebam que nos 1 milhão de homens nós temos 4.550 desfechos de interesse, né? E dentre as 1 milhão de mulheres, temos apenas 190 desfechos de interesse, o que significa dizer que nessa população há também uma associação entre sexo e o desfecho de interesse. Isso, então, pode ser representado através desse DAG aqui, né? Existe X, que é a nossa exposição, Y, que é o nosso desfecho, e sexo está representado aqui na forma de um confundidor, confundindo essa relação. E essa relação de confundimento representada pelo DAG está aqui quantificada no exemplo. Veja, o risco relativo causal dessa exposição para esse desfecho é de 10. Né? Então, ao eliminar o efeito confundidor de sexo, vamos verificar que estar exposto aumenta em 10 vezes o risco de você ter o desfecho. Entretanto, o risco associacional, ou seja, se eu não ajustar por sexo nessa população, se eu simplesmente proceder uma análise bruta, não ajustada, entre expostos e não expostos, eu vou observar que o risco associacional ou o risco confundido é de 33. E essa diferença entre o risco verdadeiro, ou seja, o risco causal, e o risco associacional, no exemplo, se deve justamente ao efeito de confusão de sexo. Tudo bem, então agora a gente conheceu a população que vai dar origem ao nosso estudo de caso-controle para a gente entender um matching em caso-controle. Porém, antes da gente falar do matching em caso-controle, talvez faça sentido a gente falar de matching, brevemente, de matching em coorte, porque é onde geralmente, nós somos, em geral, primeiro apresentado a matching no contexto de coortes, porque é mais intuitivo, né? Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um estudo de coorte, tá? E que nós, obviamente, queremos estimar esse efeito causal de X em Y,
Se eu quero estimar esse efeito causal, naturalmente eu tenho que eliminar de alguma forma o efeito de sexo. Bom, se eu fizer uma coorte, né, que seja simplesmente uma amostra aleatória dessa população, né, dessa população de interesse, naturalmente esse fenômeno de confusão que existe na população vai se transpor para a minha coorte, uma vez que a minha coorte nada mais será do que um subconjunto dessa população alvo. Tá? Então, se eu simplesmente fizer uma coorte que amostre aleatoriamente os indivíduos, eu vou precisar, na etapa da análise, eliminar, ajustar pelo efeito de sexo, se eu quiser estimar o efeito causal da exposição no desfecho. Entretanto, uma outra opção é, ao invés de deixar esse ajuste para a etapa da análise de dados, eu posso fazer esse ajuste já na etapa de desenho do estudo, através do pareamento. Para isso, vamos considerar, então, uma coorte, que é uma coorte pareada, onde os indivíduos são pareados por sexo. Isso significa dizer que eu vou pegar um indivíduo exposto e pareá-lo com um indivíduo não exposto, ou seja, compará-lo com um indivíduo não exposto do mesmo sexo. Um homem exposto com um homem não exposto, uma mulher exposta com uma mulher não exposta. Bom, nessa coorte pareada por sexo, vamos observar o que vai ocorrer aqui. Imagine que dessa população eu vou amostrar 10% dela. Então, vou pegar 10% dos expostos. Isso vai fazer, então, com que dos 900 mil homens expostos, eu amostre 90 mil deles, né? Veja, existem 1 milhão de indivíduos expostos, né? Eu vou amostrar 10% dos expostos, naturalmente vão vir 10% de homens expostos e 10% de mulheres expostas. Por conseguinte, dos 900 mil homens expostos, eu terei 90 mil homens expostos e das 100 mil mulheres expostas, eu terei 10 mil mulheres expostas. Ok. Veja, se eu tivesse feito simplesmente uma amostragem aleatória de toda a população, né, eu teria obtido também 10% dos não expostos. Nesse caso, eu teria obtido, dos 100 mil homens não expostos, eu teria obtido 10 mil homens não expostos. E das 900 mil mulheres não expostas, eu teria obtido 90 mil mulheres não expostas. Isso faria, então, com que eu tivesse transposto o efeito de confusão que existe na população para a minha coorte, como a gente já discutiu. Entretanto, o que o pareamento faz é, ao parear indivíduos de acordo com uma variável, que nesse caso é uma variável confundidora, eu vou modificar a distribuição, a frequência da exposição nos indivíduos não expostos. E essa modificação vai fazer com que haja uma eliminação do fator de confundimento. Então, vejam, novamente, se eu tivesse simplesmente não pareado, eu teria obtido 10 mil homens não expostos. Ao parear por sexo, ao invés de 10 mil homens não expostos, eu obtive 90 mil homens não expostos. Por quê? Porque para cada homem exposto, eu selecionei aleatoriamente um homem não exposto. Percebam então que na minha coorte pareada por sexo, apesar de eu ter amostrado 10% dos expostos, quando eu estou falando aqui dos homens não expostos, eu não estou amostrando 10% deles, né? Porque isso faria com que o efeito de confusão se mantivesse. Eu estou, na verdade, amostrando 90% deles, porque eu tive que amostrar, então, para parear com 90 mil homens expostos, 90 mil homens não expostos, que são 90% do total de homens não expostos na minha população. Por outro lado, se eu tenho 10 mil mulheres expostas, né, que são 10% das mulheres expostas na população, né, eu vou, então, pareá-las com 10 mil mulheres não expostas. Entretanto, perceba que 10 mil mulheres não expostas, elas não correspondem a 10% das mulheres não expostas na população. Elas correspondem a cerca de 1% das mulheres não expostas na população. Dessa forma, ao parear por sexo, o que eu fiz foi mudar a frequência da distribuição do desfecho, né, na série de indivíduos não expostos. E ao fazer isso,
o que eu obtive em última instância foi eliminar a associação entre sexo e exposição. Se eu tivesse amostrado aleatoriamente, essa confusão se manteria. Mas como eu fiz uma amostragem pareada por sexo, onde eu peguei a minha série de referência, os não expostos, e pareei com os expostos, isso mudou a frequência da exposição nos... isso mudou a frequência, na verdade, dos indivíduos não expostos e que conseguiu, então, eliminar a associação entre sexo e exposição. E essa eliminação pode ser vista quando a gente calcula, então, o risco relativo, né, da exposição para com o desfecho entre homens e mulheres. Percebam que, ao fazer isso, o risco relativo não é mais aquele risco de 33 que tinha sido visto na minha população, mas sim de 10. Ou seja, numa coorte pareada por sexo, ou melhor dizendo, numa coorte pareada por um confundidor, né, ao proceder esse pareamento, eu consegui eliminar o efeito de confusão que existia na população ainda na etapa do desenho. Eu não vou precisar mais ajustar por sexo na análise estatística, porque eu já consegui eliminar esse efeito numa etapa prévia, a etapa do desenho do estudo. E aí, só complementando, existe um texto muito interessante publicado no International Journal of Epidemiology de 2013, de autoria de Greenland e outros colegas, né, onde eles vão mostrar como se dão os diferentes estudos pareados, né, sejam coortes ou casos controle, na perspectiva dos DAGs, né, na perspectiva dos diagramas causais. Aqui seria, só para a gente conhecer, um exemplo de uma coorte pareada por um confundidor. Então, eu tenho uma exposição de interesse aqui e um desfecho. Eu quero quantificar o efeito causal dessa exposição nesse desfecho, mas na população que deu origem à minha coorte, né, existe uma variável L, que é um confundidor dessa relação da exposição do desfecho, na medida em que ela é uma causa da exposição e também é uma causa do desfecho. Ou seja, é basicamente esse cenário aqui do sexo, né, que nós acabamos de ver juntos. Porém, eu vou analisar esses dados de forma pareada. Então, eu tenho aqui S, que está significando que eu selecionei os indivíduos para a minha coorte, né? E, obviamente, a exposição vai influenciar a seleção de indivíduos para uma coorte, né? Porque eu vou estar selecionando indivíduos expostos e não expostos, mas também a variável confundidora, no caso do nosso exemplo, sexo, né, também vai estar influenciando a seleção, já que vai estar influenciando a seleção dos controles, né? Isso vai fazer, segundo os autores, uma coisa bem interessante. Percebam, num estudo de caso-controle, de coorte, nesse caso, pareada, o que eu quero é, com o pareamento, eliminar a associação entre a variável confundidora e a exposição, que foi o que nós fizemos aqui. Percebam que nesse DAG, a variável confundidora L e a exposição E estão ligadas através de dois caminhos. Esse caminho aqui, L e E, e esse caminho aqui, L, S, E. Pois já que S é um colisor nesse caminho e nós restringimos a análise nesse colisor, né, esse caminho, então, está aberto. O que os autores mostram, então, e que é bem interessante, é que o pareamento induz uma associação entre L e E, entre o confundidor e a exposição, né, que é de igual, através desse caminho LSE, que é essa associação de igual magnitude à associação que originalmente existia na população, LE. Entretanto, apesar de ser igual magnitude, ela é de direção oposta, fazendo com que, então, o caminho LSE cancele o caminho LE. Né? Então, os autores sugerem que, através de um DAG, a gente consegue visualizar essa relação. E é bem interessante. Adriano, excelente. Você explicou de uma forma sensacional, muito didática. E é exatamente isso que você comentou. Aí, ao condicionar por esse, se induz uma
uma conexão alternativa, né? Uma associação espúria, mas pela seleção. Então, é como se induzisse um viés de seleção, só que por ser por ser um pareamento, compensa perfeitamente a associação direta que havia de L para E, que é causal na população. Então, essa relação de L para E, que completaria o L como um confundidor, porque estaria associado com a exposição e também com a doença, né? Então, essa seta de L para E acaba que completa né, as características do confundidor, acaba sendo compensada, bloqueada, compensada, né, com aquele outro viés de seleção que implica o pareamento, né? Isso é bem interessante. E também isso é utilizado, né, em outros dos artigos para explicar por que é diferente a situação quando o matching é caso controle, né? Que é um matching diferente. Obrigado, sensacional, Adriano, muito didático. Obrigado, professor. Ficou bem claro o resumo do senhor. Obrigado, professor. Bom, então, agora a gente viu qual é a ideia geral de um matching, né, de um pareamento. É tentar eliminar, ainda na fase do desenho do estudo, algum efeito de confusão. E, naturalmente, a gente utilizou o matching por uma variável, mas a gente pode parear por quantas variáveis a gente achar que é adequado, né? Mas a gente vai ver agora como isso é um pouco diferente quando a gente está tratando de matching em casos controle. Para isso, a gente vai relembrar aqui a nossa população. Essa é a população que vai dar origem aos casos, que vai dar origem ao nosso estudo de caso-controle. É uma população que tem 2 milhões de indivíduos, são 1 milhão de homens, 1 milhão de mulheres, né? E nessa população existe uma exposição de interesse, existe um desfecho de interesse, né? Desses 2 milhões de indivíduos, 4.740 desenvolveram o desfecho de interesse, né? E se nós, na população, conseguirmos estimar o risco relativo causal entre a exposição e o desfecho, nós vamos obter um valor de 10, né? E, naturalmente, lembrem-se que lá na população, para estimar esse efeito causal, nós teríamos que eliminar o efeito de confundimento de sexo sobre a exposição. Tá. Agora vamos imaginar o que vai acontecer num estudo de caso-controle que se der no contexto dessa mesma população. E vamos observar um estudo de caso-controle pareado por sexo. Vamos observar, então, como o pareamento no contexto de estudos de caso-controle é diferente do pareamento no contexto de estudos de coorte. Tá? Bom, essa aqui é o exemplo que o Rothman coloca, né, de um caso coorte, que nós já revisamos o que é, né, pareado por sexo e que tenha sido amostrado diretamente dessa população. Aqui estão os valores, mas a gente vai caminhar por eles para entender como é que chegamos nesses valores. Veja, lembrem, a população tinha 4.740 casos. Então, eu vou tentar pegar esses 4.740 casos para o meu estudo de caso-controle. Bom, esses 4.740 casos na população estavam divididos entre expostos e não expostos, naturalmente, e 4.600 deles eram expostos, né, porque eram 4.500 homens expostos e 4.100 mulheres expostas, né? Então, tínhamos 4.000 casos expostos e 140 casos não expostos, né? Isso aqui, basicamente, a gente pegou esses casos diretamente da população fonte. Então, aqui temos os casos, são 4.740, sendo 4.600 expostos, 140 não expostos. Agora a gente vai ver como chegamos, através do pareamento por sexo, nesses valores aqui para os controles, nesse número de controles expostos e não expostos. Imagine, então, que se eu tenho 4.740 casos e eu vou fazer um pareamento de uma razão 1 para 1, né, eu vou ter 4.740 controles. Muito bem. Bom, desses 4.740
controles, né? Se eu estou pareando por sexo, né, significa dizer que para cada caso do sexo masculino, eu vou pegar um caso ou eu vou pegar um controle do sexo masculino. Então, observando a população que deu origem aos casos, né, eu tinha 4.550 casos do sexo masculino. Naturalmente, então, eu vou selecionar 4.550 controles do sexo masculino. Muito bem. Da mesma forma, eu vou aplicar o mesmo raciocínio para selecionar, então, 190 controles do sexo feminino. Afinal de contas, na população que deu origem aos casos, né, 190 dos casos eram do sexo feminino. Percebem? Aqui são as mulheres, 100 mais 90, 190. Então, dos 4.740 controles, né, eu fiz, né, através do pareamento, com que esses 4.740 controles tivessem a mesma distribuição de sexo que os casos, né? São 4.550 casos do sexo masculino, são 4.550 controles do sexo masculino. São 190 casos do sexo feminino, são 190 casos do sexo feminino. Ok? Agora, então já podemos perceber que eu já fiz artificialmente com que os controles tivessem a mesma distribuição de sexo do que os casos. Muito bem. Agora, naturalmente, observem que desses 4.550 controles do sexo masculino, 90% eram expostos. Por que eu digo isso? Porque entre os homens, 90% deles eram expostos, né? Ou seja, se na minha população que deu origem aos casos, né, eu tinha 1 milhão de homens e 900 mil eram expostos, então eu tenho 90% de homens expostos. Essa mesma frequência de exposição é transportada para o meu estudo de caso-controle. Então, se eu tinha 4.550 controles do sexo masculino, 90% deles eram expostos, tal qual na população, então eu tinha 4.095 controles do sexo masculino expostos. E a gente aplica esse mesmo raciocínio para perceber que dentre os 190 controles mulheres, né, 10% eram expostos, ou seja, 19 mulheres foram selecionadas na qualidade de controles expostos. Por que 10% dessas mulheres eram expostos? Porque na população do total de mulheres, dos 1 milhão de mulheres, apenas 100 mil, apenas 10% eram expostas. Assim, eu vou ter 4.095 controles masculinos expostos, com 19 controles femininos expostos, dando um total de 4.114 controles expostos, que estão representados aqui. E, obviamente, né, se 4.114 dos controles são expostos, né, o restante são não expostos. São 626 controles não expostos. Então, apesar de não estar separado aqui por sexo, não ter explicitamente nessa tabela daqui homens e mulheres, né, eu fiz uma amostragem dos controles pareada por sexo. Isso fez, então, como a gente já discutiu, com que a frequência do sexo masculino e feminino nos controles fosse igual à frequência de sexo nos casos. Bom, entretanto, aqui é que vem um pequeno plot twist, né? Quando nós fizemos todo esse raciocínio para o estudo de coorte, o que nós tínhamos visto aqui, ok, parei por sexo na coorte, eu não preciso fazer mais nada em termos de ajuste e confusão. É só analisar os dados brutos, como eu coletei, que eu vou obter uma estimativa causal. Entretanto, não é isso que acontece quando eu analiso esses dados brutos aqui, que eu obtive a partir de um caso coorte pareado por sexo. Se a gente fizer aquela razão dos produtos cruzados, né, a forma simples de a gente calcular o odds ratio, que quantifique a associação entre exposição e desfecho, nós vamos obter um odds ratio de 5. Percebam que o risco relativo, né, e lembrando, como é um caso coorte, esse odds ratio, na verdade, é um risco relativo, né? Então, assim, percebam que na população o risco relativo causal era de 10.
E no meu caso, coorte pareado por sexo, o risco relativo que eu obtive foi 5. Ou seja, há um viés aqui, há um viés em direção à nulidade. Até mais importante do que isso, percebam que, como eu tinha mostrado anteriormente, na população, o risco relativo não ajustado, o risco relativo bruto, era de 33, porque havia aquele fenômeno de confusão mediado por sexo. E aqui eu peguei um risco relativo da população, né, um risco relativo confundido da população de 33, né, e obtive um valor muito distante de 33, né, que foi o 5. Então, esse 5 aqui, por que ele surgiu? Né? Porque, como o professor comentou mais cedo, né, em estudos de caso-controle, não só estudos de caso-controle, mas nesse caso, em estudos de caso-controle, o pareamento induz um viés de seleção em direção à nulidade. Por quê? Né? Em direção à nulidade do efeito. Por quê? Porque, veja, se sexo é uma variável confundidora, sexo está associado à exposição. Eu pareei por sexo, ou seja, eu fiz com que a frequência, a distribuição de sexo nos não expostos seja similar, quase idêntica, né? Seja, na verdade, idêntica à distribuição de sexo nos casos. Entretanto, sexo está associado... Em casos sem controle, né? Seria quase idêntico. É idêntico. Isso. Ficou idêntico, né? Como eu parei, a distribuição de sexo entre casos e controles ficou igual. Mas como o sexo está associado à exposição, ocorre aqui um viés de seleção que eu acabei fazendo com que não apenas sexo seja igual entre os casos e controles, eu acabei fazendo com que também a própria exposição de interesse fique mais similar entre casos e controles. Isso, então, implica em um viés de seleção que traz a medida de efeito obtida no caso controle pareado para próximo da nulidade. Observe que o risco relativo causal é 10, mas eu obtive um valor de 5, que é mais próximo do 1, né? Nesse caso, a nulidade. E isso se deve justamente porque eu acabei, sem querer, né, fazendo com que não somente o confundidor ficasse similar entre casos e controles, mas também a própria exposição. Isso demonstra, então, que em estudos de caso-controle pareados, né, o pareamento, diferentemente de estudos de coorte, o pareamento per si não é capaz de eliminar um fenômeno de confusão que exista na população. Será necessário fazer algo a mais do que parear para a gente eliminar o efeito de confusão. Quer comentar? Excelente, Adriano. Muito bem, vou fazer um pequeno resumo e falando em outras palavras o que você já falou de forma excelente, mas só para lembrar, né? Então, em um estudo caso-coorte, o odds ratio é um risco relativo. Né? Eu esperaria, então, o verdadeiro é 10, o verdadeiro valor. Eu esperaria, porque sabemos que é 10, porque se eu fizer análise estratificada na população como um todo, você já demonstrou, era 10, não 33. Né? Então, sabemos que o verdadeiro é 10. Né? Eu esperaria, ou pensaria, né, ou uma misconception, né, um erro conceitual, é pensar, eu faço o pareamento e já corrigi. Né? Eu faço o pareamento e já resolvi. Aqui se observa que quando você pareia os casos e os controles, por essa variável confundidora que está muito associada com a exposição, isso induz que fiquem não apenas similares casos e controles para o confundidor, mas também, por essa associação com a exposição, acaba induzindo mais semelhança entre casos e controles para a exposição de interesse. Né? Então, tipicamente, nesses casos, a medida de associação fica indo para a nulidade, né? Fica enviesada para a nulidade por esse pareamento, que é o que se observa aí perfeitamente. Eu acho que esse exemplo ilustra muito bem. Então, se fizer apenas o pareamento e não fizer mais alguma coisa na análise para resolver essa sobrecompensação, né? Então vai ficar enviesado tipicamente para a nulidade. Obrigado, Ariel. Obrigado, professor. Então,
como o professor falou, num estudo de caso-controle pareado, se eu quiser eliminar a confusão, só o pareamento não basta, né? Afinal de contas, eu não só agora estou com a confusão que já existia na população, mas eu tenho também um viés de seleção que eu acabei colocando por cima dessa confusão por conta do pareamento. Então, se eu quiser eliminar a confusão e eliminar o viés de seleção que eu acabei fazendo, eu preciso ajustar a minha análise, né, na etapa da análise de dados pela variável, pelo matching factor, pela variável pela qual eu fiz o pareamento. Ou seja, diferentemente do estudo de coorte, não basta parear e pronto, agora eu tenho uma medida causal. É necessário parear e, após o pareamento, fazer uma análise em que seja ajustada pela variável que eu fiz o pareamento, né? E isso é observado aqui nessa última figura que o Rothman nos fornece, onde ele pega esse nosso caso coorte, pareado por sexo, e estratifica os dados entre homens e mulheres. Esses valores aqui são os mesmos que a gente já passou juntos, né? E a grande questão é que, aqui sim, quando eu avalio o efeito da exposição sobre o desfecho entre homens, separadamente do efeito entre mulheres, eu obtenho um odds ratio, ou seja, nesse caso, um risco relativo de 10, que esse risco relativo, sim, corresponde ao risco relativo causal que existe na população, né? Então, em resumo, em casos controle, não basta você parear por um confundidor, né? Ou, nesse caso, por um confundidor. Você pode parear por outras coisas. Mas não basta parear por um confundidor. É necessário também, após o pareamento, na análise dos dados, ajustar por esse confundidor, para que você possa, então, eliminar o viés de confusão que já existia na população e também o viés de seleção que você acabou introduzindo nos dados. E eu não vou comentar para a gente não se estender demais, mas este cenário que nós acabamos de discutir também está representado naquele texto de Greenland, na forma deste DAG aqui, e eu recomendo bastante que vocês, em algum momento, se quiserem, deem uma olhada, porque é bem instrutivo ele demonstrar o que ocorre da perspectiva do DAG, né? E esse texto, ele, na verdade, é bastante exaustivo no sentido de esmiuçar, não todas, mas muitos cenários possíveis. Então ele fala, e se você não parear por um confundidor, né, mas sim só por uma variável que é associada com a exposição? E se você não parear com uma variável que, na verdade, só é associada com desfecho? E se você parear com uma variável que é assim, que é assada? Então, é um texto bem bacana, que vale a pena ver. Eles têm até um apêndice onde eles vão falar de o que ocorre em estudos de caso-controle onde se usa counter-matching, que é uma outra forma de pareamento bem interessante. Eu não conhecia, mas eles descrevem lá. E eu recomendo que, se vocês tiverem um tempinho, passem o olho. Bom, isso então, nos deixa com uma seguinte pergunta, né? Que é, no Modern Epidemiology, o autor, na página 317, vai dizer o seguinte: olha, é razoável, então, você se perguntar por que alguém ia considerar parear estudos de caso-controle, né? Já que não vou estar prevenindo o confundimento e também eu vou estar introduzindo um viés de seleção, né? Bom, mas se as pessoas fazem é porque existe uma razão, né? E as razões são as seguintes, pessoal. Ao você... existem algumas razões. Uma delas é, ao você fazer um pareamento, né, na etapa do desenho do estudo, por uma variável confundidora, no seu caso controle, e depois você ajustar a análise por essa variável a qual você pareou, né, em geral você vai obter uma maior eficiência estatística, ou seja, você vai obter mais precisão na sua medida do que se você simplesmente não tivesse pareado na etapa do desenho e depois tivesse ajustado esse confundidor na etapa de análise de dados, né? Ou seja, aparentemente, em termos de precisão estatística, parear mais ajustar é melhor do que apenas ajustar. Né? Então, essa seria uma razão para você proceder a um pareamento e estudos de caso controle.
Outra razão é que pode ser conveniente, né? Às vezes você tem um caso que se apresenta em uma determinada unidade de saúde, pode ser mais fácil para os pesquisadores simplesmente mostrarem um controle que se apresentou na mesma unidade de saúde. Ou ainda você pega um caso que mora em uma determinada casa, pode ser mais fácil você estabelecer um controle que também more nessa mesma casa, ou nessa mesma rua, né? Talvez seja mais fácil para os pesquisadores e poupe tempo e recursos, né? E outra coisa bastante interessante é que o pareamento ele vai permitir, né, desde que você também faça o ajuste na análise estatística, o controle por fatores de confusão que são difíceis de medir. Então, existe vamos ver um exemplo bastante comum que eu pude observar em estudos de efetividade vacinal, era quando os autores costumavam parear os casos e controles, né, de acordo com o endereço deles, ou a rua, o bairro, alguma coisa nessa linha. Rua, bairro, o endereço da pessoa, né, naturalmente informa a gente sobre várias outras coisas, né, como renda, acesso à saúde, determinantes sociais de saúde e vários outros que seriam muito difíceis da gente coletar diretamente informações sobre eles e depois ajustar. Então, uma coisa que o pareamento pode nos permitir é ajustar por essa variável, tipo endereço, né, bairro, alguma coisa nessa linha, né? E essa variável, como ela guarda correlação, né, com várias outras variáveis confundidoras de interesse, mas que são difíceis de medir, ao ajustar por essa variável, nós estaríamos, por conseguinte, ajustando por essas outras variáveis também, né? Mas lembrando que seria necessário também ajustar não apenas parear por essa variável, mas também ajustá-la na etapa da análise dos dados, né? Então, essas seriam as principais razões que fariam alguém considerar parear em estudos de caso controle. Mas há alguns contras, né? Um dos contras é a impossibilidade, em geral, há uma impossibilidade de estimar o efeito dessa variável pela qual você pareou sobre o desfecho, né? Então, você pareia por idade, pareia por sexo, pareia por endereço, e aí tudo bem, você vai obter uma estimativa do seu efeito de interesse, né, ajustada por essas variáveis, mas você não vai conseguir, em geral, obter uma estimativa do efeito de idade, de sexo, de endereço sobre o desfecho. Então você acaba perdendo essa informação. Então, em geral, uma coisa que é recomendada pode ser parear por variáveis as quais você não está necessariamente interessado em estimar o efeito dela sobre o desfecho, porque ao parear, naturalmente, você vai perder essa possibilidade. O Rothman até comenta que você poderia conseguir estimar o efeito desse matching factor sobre o desfecho se você tiver informações externas, né, sobre a população que deu origem aos casos, né, informações que você não teria como obter apenas com o seu estudo, né, estudos prévios, dados de vigilância, alguma coisa nessa linha, tá? Outra coisa que pode ser um contra para parear é a dificuldade em achar controles adequados, dado o conjunto de fatores de pareamento, né? Então, por exemplo, eu quero parear por idade, sexo, por endereço, por renda, por etnia, por isso, por aquilo outro. Então, quando você tem esse conjunto complexo de fatores a serem pareados, né, pode ser difícil você... eu identifiquei aqui um caso que é uma pessoa que tem esse conjunto de variáveis. É jovem, é rico, é adoecido, mora no bairro tal, é da cor negra, etc, etc. Pode ser difícil você achar um controle que tenha essas mesmas características, né? Isso pode fazer, então, com que você perca esse caso, né? Ou seja, com que você perca a informação dessa pessoa que teve o desfecho, porque você não vai achar um controle para pareá-lo, né? Ou pode fazer com que o pesquisador tenha que despender muita energia, custos humanos, logísticos e tempo para conseguir achar
esse controle que atenda a todo esse conjunto de variáveis a serem pareadas, né? E, em última instância, perder casos é muito ruim, né? É pior, em média, é pior perder a informação de um caso do que perder a informação de um controle. Porque é comum que estudos de caso-controle se debrucem sobre eventos que são raros. Então, o Rothman vai dizer que, nesse contexto, os casos seriam information dense, seriam densos, contivessem muita informação, sabe? Olha, é difícil que esse desfecho ocorra, mas ocorreu nessa pessoa. Então, estudar essa pessoa é muito informativo para a gente, né? Estudar o conjunto de variáveis que determinam aquele indivíduo pode ser muito informativo para a gente, uma vez que a ocorrência daquele desfecho é rara, mas aconteceu naquela pessoa. Então, perder um caso seria bastante deletério para a eficiência do estudo. Em última instância, é necessário ter bastante clareza, muitas vezes, sobre o estimando, né? Fazer um pareamento pode induzir uma mudança do estimando, uma mudança da pergunta que está sendo respondida, sem que a gente tenha clareza disso. E aí tem 2 textos bem legais. Esse primeiro aqui é Choosing the Causal Estimate for Propensity Score Analysis of Observational Studies. É um pré-print, mas é muito bacana e ele vai descrever, né, quais são as situações em que parear vai fazer você estimar um average treatment effect ou um average treatment for the treated. É bem legal. E esse segundo eu não tive a oportunidade de ler, mas passei o olho e vai também tratar de diversas situações de estimandos em casos controle, inclusive estimandos em casos controle pareados. Então, se alguém tiver interesse, pode buscar essas referências que são bem bacanas. Bom, então a gente gastou um tempo falando de casos controle, falando de análises de casos controle, falando de pareamento, né? E agora a gente pode falar um pouco sobre análise de casos controle pareados, né? Bom, ao analisar um estudo de caso-controle que tenha se feito valer de um pareamento, né, nós temos 2 opções de métodos. Métodos não condicionais, né, que são os métodos padrão, como, por exemplo, um estimador de Mantel-Hansel ou uma regressão logística da mesma forma daquela que a gente acabou de ver juntos, né? Mas também existem métodos condicionais, né? Então, uma regressão logística não condicional é essa que a gente já viu, né? O logito do desfecho, né, o logaritmo natural da chance do desfecho, pode ser dado por essa combinação linear de parâmetros aqui, né? Mas existe uma opção que é a regressão logística condicional. A regressão logística condicional é um modelo estatístico que é um pouco diferente, né? O que ele vai fazer é o seguinte: a gente ainda vai ter uma combinação linear de parâmetros que nós vamos estimar, tá? E nós também vamos estar utilizando essa combinação de parâmetros para obter uma estimativa de algum logito, né? Para estar obtendo a estimativa do logaritmo natural da chance de algum desfecho. Entretanto, a regressão logística condicional vai estimar, né, o logito, ou seja, o logaritmo natural da chance de um desfecho, né, dado que o indivíduo pertence a um conjunto, a um matching set, né, ou seja, a um conjunto de pareamento, ou seja, um conjunto de casos e controles pareados, K. Então, em última instância, o que uma regressão logística condicional faz é fazer um modelo de regressão logística para cada conjunto de casos e controles. Então, por exemplo, eu fiz um pareamento por idade, onde eu pareei um caso para cada 5 controles, né? Então, o que esse modelo faz é fazer um modelo de regressão logística para cada um desses conjuntos, né? Tem um conjunto com um caso e 5 controles, outro conjunto com um caso e 5 controles, outro com um caso e 5 controles, né? Que diferem quanto a idade, por exemplo, né, se a idade for a variável de pareamento. Então, ele faz uma regressão logística específica para cada um desses matching sets, e depois o que a regressão logística condicional faz é combinar, fazer um pool
de todos os efeitos que foram estimados para cada conjunto de casos e controles. É nesse processo de combinação, inclusive, que nós acabamos perdendo a informação do efeito da variável pela qual nós pareamos. Então, é uma regressão logística condicional, né? Porque é condicional ao fato do indivíduo pertencer a um dado conjunto de pareamento, ou seja, ele está pareado com um determinado caso, né? Na regressão logística não condicional, não tem esse condicionamento. O que você tem é um pool de dados, um conjunto de indivíduos, né, que, estando pareados ou não vão ser analisados quanto a essa questão de pareamento. Eles vão ser analisados como fazendo parte do mesmo estudo de caso-controle, e aí você obtém a medida. Na regressão logística condicional, não. A análise é condicional ao fato do indivíduo pertencer a um determinado grupo de pareamento, a um determinado conjunto de casos e controles. Estimo o efeito para cada um desses casos, conjuntos de casos e controles, e depois eu faço um pool, eu resumo, né, eu uno todos esses efeitos para obter uma medida só. Mariano, excelente. Como já você ilustrou, depois de fazer o mesh, né, o pareamento para um confundidor, é necessário ajustar por esse confundidor. Né? Tá claro, aí você ilustrou com um exemplo de sexo. Agora, se o pareamento não for sexo ou idade, for algo assim como o endereço. Como ajustar pelo endereço? Teria que ser um negócio assim, para cada pessoa, né, uma variável de endereço. Já pensou isso? Quer dizer, seria um negócio, uma variável com o mesmo número de categorias, porque seria uma variável categórica, né? O mesmo número de categorias como pares, de casos e controles pareados, né? Um negócio, como é que ajustou isso numa regressão? Então, os métodos condicionais fazem algo muito interessante, e é que pega cada par, né, caso e seu controle pareado, pode haver até mais controles, né, mas criaria como um pequeno extrato, né, e faz a conta se eles são semelhantes ou não, né. E dependendo da configuração, que podem ser, o caso e o controle podem ser iguais na exposição, então se anulam. Já quando são discordantes, aí que contribuem na estimativa. Então, realmente, por isso se fala muito dos pares discordantes, que os pares discordantes são os que são informativos nesta análise. Isso também explica porque, embora existe um ganho de eficiência estatística, porque você assegura que os extratos têm a mesma quantidade de pessoas, né? Isso ganha eficiência. É um ganho de eficiência que pode ser relativo, porque se houver muitos pares que têm a mesma configuração de exposição, com métodos condicionais ele vai se anular. Isso leva a perder eficiência estatística. Então, tem um aparente ganho quando a variável de pareamento são variáveis que têm poucas categorias, tem um ganho de eficiência, mas pode ter, né, uma perda também já no momento de utilizar o método condicional por essa eliminação dos pares que são iguais, né? Então, basicamente é isso. A regressão, os métodos condicionais são particularmente úteis quando o critério de pareamento leva a que os grupinhos que se formem teriam pouquíssimas observações. Por exemplo, pareado pelo vizinho, pareado pelo parente. Aí é que o método condicional é particularmente útil, né? Porque como ajustar pelo endereço, por exemplo? Como ajustar pela família? É bem complicado. Então, aí os métodos condicionais são particularmente úteis, né? Mas, talvez, isso é uma coisa que no artigo, né, você, acho que vai comentar agora, né, comenta que se o confundidor pelo qual está fazendo o pareamento for uma variável que não desagrega tanto a amostra, né? Aí talvez não seja eficiente utilizar esse método condicional, né? Obrigado, Adriano.
Obrigado, professor. É isso mesmo. Tanto que o que os textos, né, inclusive o texto que foi o texto motivador da discussão de hoje, traz, né, é que a vantagem dos métodos condicionais, né, é não enviesar o efeito de interesse na presença de extratos muito pequenininhos, como o senhor comentou, né? Quando a gente acaba pareando por variáveis com muitos níveis, né? Como o endereço, por exemplo, né? Ou parear com irmãos e tal, você acabaria com muitos extratos com somente um caso, um controle. E existe na literatura evidência de que utilizar um método não condicional nessa situação pode superestimar o efeito, pode até mesmo elevar a verdadeira odds ratio ao quadrado. Né? Então você pode ter um viés importante nesse cenário. Né? Então, assim, só talvez, para se não tiver ficado claro, pessoal, alguma coisa, né? Porque até para mim muitas dessas coisas são novas também. Mas uma coisa interessante utilizar uma regressão logística não condicional, né, para ajustar por uma variável que foi pareada, como por exemplo o endereço, né, significaria não utilizar significaria não fazer essa análise condicional, né, e significaria introduzir essa variável como uma covariável comum no modelo. Né? Então, seria essa variável com 200 níveis, né, seria uma variável comum aqui nesse modelo não condicional. Né? O que é diferente da regressão logística condicional, que, como nós já comentamos, vai fazer um modelo de regressão para cada um desses grupinhos, né? E é justamente isso. Se você tem uma variável pela qual você pareou que gerou muitos desses grupinhos, porque ela tem muitos níveis, né? Por exemplo, como é o caso do endereço, ou porque o grupinho é pequeno mesmo, como pareou com o irmão e tal, fazer isso, não utilizar uma regressão condicional, mas utilizar uma regressão não condicional, vai elevar o odds ratio ao quadrado. Né? O seu odds ratio estimado será, na verdade, o quadrado do verdadeiro odds ratio a ser estimado. Né? Muito bem. E aí a pergunta que se faz então, essa é a pergunta do texto que nos motivou hoje, né? Então, é sempre necessário usar métodos condicionais, né, para casos controles pareados? E o argumento que o autor, o Neil Pearce, comenta é que não é sempre necessário, né? Você será necessário nessas situações que o professor comentou, quando a sua estratificação a nível de desenho gerou pequenos grupinhos, né? Gerou matching sets, ou seja, conjuntos de casos e controles com muitos poucos indivíduos, só um caso, um controle, alguma coisa nessa linha. De resto, você poderia estar utilizando métodos não condicionais, os métodos habituais, sem ter nenhum tipo de diminuição de validade, né, do estudo. Então, para isso, o Pearce ele vai mostrar o seguinte: olha, imagina que você tem uma população, né, uma população onde há uma exposição de interesse e tem um desfecho de interesse. Essa população tem mais ou menos 200 mil indivíduos, né, sendo que mais ou menos 50% dos não casos são expostos, 100 mil, e 50% dos não casos são não expostos. E você tem nessa população de mais ou menos 200 mil indivíduos, né, 390 eventos de interesse. Aí ele fala, mas essa população, assim como a gente viu um exemplo dado pelo Rothman com sexo, ela também sofre de fenômeno de confusão, dessa vez mediado por idade. Né? Se vocês observarem aqui, né, nós temos cerca de 100 mil indivíduos jovens e cerca de 100 mil indivíduos idosos. Entretanto, nos jovens, a exposição está presente em 80% deles,
enquanto nos idosos a exposição está presente em apenas 20%, ou seja, tem uma associação entre idade e exposição. E nós podemos perceber ainda que dos cerca de 200 mil indivíduos jovens, somente 90 tiveram o desfecho de interesse, enquanto dos cerca de 100 mil indivíduos idosos, cerca de 300 tiveram o desfecho de interesse, de forma que também há uma associação entre exposição e desfecho. Ou seja, como nós já comentamos, nessa população há confusão, fenômeno de confusão causado por idade, né? E isso pode ser visto quando ele vai calcular na população a associação entre exposição e desfecho. A associação bruta é de 0,86, mas quando nós ajustamos essa associação por idade, né, nós vemos que, na verdade, essa exposição de interesse seria um fator de risco, né? A odds ratio pula de 0,86 para 2, né? E essa sim seria a estimativa causal, né? Porque ajustou pela variável de confusão. Aí ele fala, tudo bem, então essa é a população que vai gerar nosso estudo de caso-controle. Aí ele fala, olha, imagina que você faz, então, um estudo de caso-controle não pareado. Você pega os 390 casos, né? Tá vendo aqui? São os 390 casos. E você seleciona aleatoriamente dos não casos, nesse caso, né? Você vai selecionar dos não casos 390 também. Naturalmente, isso vai fazer como dentre os não casos, a frequência da exposição é 50%, né? Dos 390 não casos, a gente vai ter 195, 50% expostos, 50% não expostos. Tá? Esse é um estudo de caso-controle que utilizou cumulative sampling, né? Ou exclusive sampling, que vem dessa população, de forma que a medida da exposição para com o desfecho não ajustada também é 0,86, mas quando você ajusta, você obtém a medida causal de 2, né? Afinal de contas, você simplesmente fez uma amostra daquela população. E aí ele fala, olha, existe também, você pode também fazer um estudo de caso-controle pareado, dessa vez pareado de acordo com a idade. E idade, nesse caso, representado como uma variável dicotômica, com apenas 2 níveis, né? Jovem ou idoso. Nesse cenário, observe que, ao parear, o que aconteceu, né? Veja que o que aconteceu é que eu obtive, dentro dos extratos da variável pela qual parei, ou seja, dentro dos extratos de idade, jovens e idosos, eu obtive a mesma quantidade de casos e controles. Observem que eu tenho aqui 90 casos jovens e 90 controles jovens, e obtive também 300 casos idosos e 300 controles idosos, né? Isso, então, gerou para nós um estudo de caso-controle pareado por idade. Como nós vimos, esse estudo, se nós simplesmente resolvermos calcular a medida de associação entre exposição e desfecho a partir dos estudos, a partir dos dados brutos obtidos pelo nosso estudo de caso-controle pareado, nós vamos obter um valor que é consideravelmente diferente dos valores que tinham sido obtidos na população e também no estudo não pareado, né? E isso se deve ao viés de seleção que foi causado pelo pareamento. Entretanto, quando o autor ajustou a análise pelo pareamento, pela variável idade, né? Observe que obtivemos então corretamente o odds ratio causal. O que vale notar é que nesse caso o ajuste utilizou uma análise padrão, utilizou uma análise não condicional e com isso obteve uma estimativa de efeito corretamente, ou seja, uma estimativa de efeito válida sem viés, ainda que tenha utilizado uma estratégia de análise não condicional, né? Isso por quê? Porque nós temos
nós estratificamos, nós pareamos por uma variável que tem apenas 2 estratos, né? E dentro desses estratos nós temos muitos casos e muitos controles. Então, essa foi uma situação onde, mesmo num estudo caso-controle pareado, uma análise não condicional forneceu uma estimativa válida e também precisa. Resumindo, né? A primeira linha, as primeiras linhas é o parâmetro, né? O que acontece na população, os ratio crudo está enviesado, ajustado, está corrigido. Aí depois seria um caso controle não pareado, normalzinho, e reproduz os mesmos valores, mas vejam que o intervalo de confiança é amplo porque temos menos controles, temos menos amostra, né? Agora, uma coisa que se ganha com o pareamento no terceiro caso é que há mais, que o número de controles e casos em cada extrato é similar. Isso faz com que se ganhe certa eficiência estatística. Então, o intervalo de confiança é um pouco mais estreito. Aí, na medida ajustada, né, de 1,42 a 2,81, é um pouco mais estreito do que no caso anterior, né? É um ganho que se tem, né? Era isso. Mas esses são métodos não condicionais. Que seria um método não condicional? Qualquer análise estratificada, uma regressão logística ordinária, seria isso. Obrigado, Adriano. Obrigado, professor. Bom, então é isso. Depois, o autor pega esse mesmo estudo de caso-controle, que foi pareado por idade, e ao invés de utilizar uma estratégia não condicional de análise, resolve fazer uma regressão. Na verdade, ele não fez regressão logística, né? Foi Manter-Hansel. Mas ele resolve fazer uma estratégia de análise condicional. Como a gente já esperava, a estratégia de análise condicional forneceu uma estimativa igualmente válida. Nós obtivemos o odds ratio causal que existe na população. Entretanto, nesse caso específico aqui, percebam que a estimativa obtida pelo estudo, pelo método de análise não condicional, foi levemente mais precisa do que a estimativa obtida pelo método de análise condicional. Então, o autor busca mostrar que não existe necessariamente essa igualdade de se é caso controle pareado, deve-se utilizar um método de análise condicional. Os métodos de análise não condicionais, como a regressão logística comum, né, têm suas potencialidades. Né? Existem cenários em que, como é esse caso, né, em que isso pode, utilizar um método não condicional, pode levar a maior precisão, como foi esse caso aqui. E isso se deve, segundo o autor, né, porque nesse cenário existem pares de casos e controles que têm os mesmos valores no que tange à variável pela qual você pareou. Então, existem pares de casos e controles igualmente jovens ou igualmente idosos. E isso permite com que você agrupe, numa análise não condicional, você agrupe todos esses pares, né, em grupos maiores. Grupos com casos jovens e grupos com casos idosos, com grupos com casos idosos. Eita, me confundi um pouco, perdão. Mas o fato de existirem pares de indivíduos, casos e controles, com os mesmos valores da variável pela qual você estratificou, ou seja, tem múltiplos casos e controles aqui jovens e tem múltiplos casos e controles aqui idosos. Bom, esse fenômeno permite com que nós utilizemos uma análise condicional que vai ignorar, entre aspas, o fato de estarmos tratando de dados pareados e aglutinar esse conjunto de indivíduos jovens e esse conjunto de indivíduos idosos na análise. E assim nós vamos ter mais indivíduos na análise da regressão logística e isso vai poder nos levar a uma maior precisão. Além disso, outra potencialidade que o autor sugere é de que, em geral, é mais simples e mais palatável o entendimento de uma regressão logística não condicional quando comparado a uma regressão logística condicional. Bom, pessoal, então
chegamos às conclusões que seriam, olha, o matching nos casos controle, né, vai se propor, em geral, a fazer com que nós tenhamos estimativas mais precisas. Ele também pode nos ajudar a ajustar por fatores difíceis de quantificar e também pode ajudar o pesquisador no que tange a conveniência, né? Mas, diferentemente dos estudos de coorte, o matching por si só não elimina o confundimento, e inclusive costuma introduzir viés de seleção. Por isso, em geral, nós vamos ter que ajustar a análise de um caso controle pareado pelos fatores, pelas variáveis pelas quais nós pareamos, para que nós possamos, então, eliminar o confundimento que já existia na população e também eliminar o viés de seleção que nós acabamos induzindo quando fizemos o pareamento. Bom, esse ajuste pelas variáveis pelas quais pareamos pode ser feito tanto com métodos tradicionais quanto com métodos condicionais. E, em geral, nós vamos preferir métodos condicionais se nós tivermos utilizado uma variável para pareamento que gere muitos extratos, né? Como, por exemplo, o endereço do indivíduo, porque isso vai fazer com que em cada extrato dessa variável de pareamento nós tenhamos pequenas quantidades de casos e controles, muitas vezes somente um caso e um controle. Ou seja, prefira métodos condicionais se você, por conta do seu pareamento, por conta do seu desenho, acabar com grupos de casos e controles muito pequenos dentro do extrato de cada variável do pareamento. Porém, quando você tiver no desenho do seu caso controle pareando com variáveis mais simples, como foi o caso do estudo, onde ele simplesmente pareou por idade, considerando idosos e jovens, métodos não condicionais podem ser suficientes e até mesmo mais precisos do que os métodos condicionais habitualmente recomendados para casos controles pareados. Bom, pessoal, essas foram as referências. Muito obrigado por estarem até aqui e por despenderem um pouco do tempo e da atenção de vocês. Obrigado. Adriano, excelente apresentação. Você não apenas revisou este artigo, também nos ilustrou de uma forma bastante didática os princípios, né, as diferenças principais das abordagens de casos e controles. E, bom, eu queria salientar que é importante entender, né, a ferramenta estatística e não criar simplesmente uma receita, né? Se parei, então preciso utilizar análise condicional. E análise condicional é apenas para estudos pareados, né? A gente tem que evitar isso, temos que entender o que tem por trás da ferramenta estatística para aplicar adequadamente. De fato, só queria salientar isso, que a regressão condicional é como se criasse extratos por essa variável, né, pela qual está vendo pareamento. Então, é como ajustar por uma variável que tem muitas categorias que não seria prático incluir dentro do modelo. Eu queria só comentar que a gente utilizou em uma oportunidade uma regressão logística condicional, não para um estudo caso-controle pareado, mas é um estudo transversal, né, onde a gente queria avaliar que se havia inequidades relacionadas à raça, cor, no acesso a testes diagnósticos em pacientes com tuberculose, né? Então, a verdade é que havia umas diferenças populacionais importantes e a gente queria avaliar se essas diferenças seriam explicadas depois de ter controlado por região, utilizando diferentes métodos e até fazendo um ajuste por instituição, né? Mas isso utilizando dados de todo o Brasil. Então, tendo assim, milhares de instituições de saúde no Brasil, como fazer para ajustar por instituição? Então, a gente utilizou a regressão logística condicional
para fazer esse ajuste. E a verdade é que com diferentes formas de ajustes por região, por estados, por municípios, a gente observou que não havia mais uma associação entre raça e acesso a alguns testes, quer dizer, que era algo que existia essa associação no macro, mas depois intra-estado, intra-município, não havia essa associação e também não havia dentro das unidades, quer dizer, quando a gente controlava pelas unidades. Então, a forma para poder analisar ou controlar por unidade de saúde foi utilizando a regressão logística condicional, que então criaria múltiplos estratos e eu teria uma medida de associação controlando por essa variável, né? Então, eu queria simplesmente chamar a atenção de que é importante, né, entender o método, porque não apenas a gente evita erros na sua utilização, como também se abrem possibilidades de utilizar em outros contextos. Bom, Adriano, nesse caso do estudo do senhor, o senhor falou que foi um corte transversal, né? Sim, foi um estudo de corte transversal. E assim, tinha milhares de instituições e a gente quis fazer um controle por instituição, mas como incluir uma variável com milhares de categorias, né? E a medida de efeito que obtinha era um odds ratio de prevalência? Era isso? Isso. Esse seria dos ratios de prevalência. A gente ilustrou aí o coeficiente de regressão, mas seria o logit, né? Entendi. Seria a regressão logística. Então, é por isso, como eu comentei, né? É importante entender o método, a lógica, tanto para evitar, né, essas regrinhas que podem levar a erros, como também para, né, abrir a possibilidade de utilizar essas ferramentas em outras situações. Boa, Adriano, excelente apresentação. Foram como 3 aulas em uma, né? Então, parabéns. Muito interessante. Obrigado pelas referências também que você trouxe. E, bom, aqui os colegas estão te parabenizando, né? Bom, muito obrigado. E, bom, gente, então, até uma próxima oportunidade.